Good morning, dears. How are you? Are you okay? I hope so. Today's Tuesday, and do you know that on Tuesday we have English class? Yes. And today, let's remember the past continuous. Yes. Now let's start our English class, okay? Come with me. Bom dia, queridos! Tudo bem? Como é que você tá? Espero que bem. Terça-feira hoje. E você sabe que na terça-feira, nós temos aula de inglês. Vamos relembrar o passado contínuos? Pois é, agora, juntinhos. Vambora? Vem comigo. Então, galera, na aula passada nós fizemos a introdução desse tempo verbal, né? Do past continuous, também chamado de past progress, né? E aí eu falei para você como fazer a forma negativa, interrogativa, negativa, né? Falei também que esse tempo verbal é utilizado para explicitar que algo estava acontecendo, né, estava em andamento em determinado momento do passado. Isso mesmo. Em determinado momento do passado estava acontecendo alguma coisa, tá? E a gente utilizou algumas palavras, que foi o while, né, enquanto, ou o when, que era o quando. Vamos relembrar novamente isso. Então, quando eu digo assim, I was studying while my mother was cooking, ok? Eu estava estudando enquanto a minha mãe estava cozinhando. Ambas as ações aconteceram em um determinado momento da onde? Do passado, ok? Um exemplo agora utilizando o when, que é quando, é o seguinte. I was watching TV when the phone rang, ok? Eu estava assistindo TV quando o telefone tocou. Esse tempo verbal, ele apresenta a seguinte estrutura, tá? Você vai observar que ele tem um sujeito, ele tem o verbo to be e ele tem um outro verbo com o ing. Pessoal, só que o verbo to be aqui, ele é apresentado no passado, ok? Então, o passado do verbo to be é was ou were, ok? Was ou were. Então, eu tenho que saber utilizar corretamente ou was ou were. Por quê? Se eu não colocar corretamente com o pronome, né, eu vou cometer um erro aí na minha estrutura, né, na minha frase, ok? É a mesma coisa, é um erro de concordância, é a mesma coisa no português de nós empregarmos a gente fomos, né? Então, é a mesma coisa que empregar essa construção errada aí, tá? Então, o pronome I tem o seguinte verbo to be, am, certo? No presente. No passado vai ficar was. No passado vai ficar was. He, she e it tem o verbo to be is, no presente. No passado, esses três, he, she e it, was. Os demais pronomes, né? You, we, they, nós devemos colocar no presente o verbo to be are, mas no passado nós devemos empregar were, ok? Então, se você tiver essa clareza, se você conseguir tomar para si esses conhecimentos, você vai empregar corretamente, tá?
Depois do verbo to be, no passado, o was ou o were, dependendo do pronome, eu devo colocar um outro verbo com ing, tá? Dando essa ideia aí de gerúndio, né? Então vamos, more one example. Mais um exemplo aí. I was eating. I was eating. Ok? Eu estava comendo. Perceba o sujeito I, verbo to be no passado was, e o verbo aqui é o eat mais o ing. Eating. Ok? I was eating. Ok? Então, essa é a forma afirmativa. Para fazer a negativa, a gente faz o quê? Coloca esse sujeito, was ou were, dependendo do sujeito, mais o not. Presta atenção nisso aqui, galera, ok? Eu posso utilizar o was not, mas também posso fazer a contração dele na negativa, que vai ficar wasn't. Wasn't, ok? Eu posso utilizar o were mais not, mas também posso contrair na negativa, formando weren't. Weren't. Compreendeu? Então, na negativa, eu posso colocar o sujeito, o was, not, verbo com ing, ok? É essa a estrutura. Também posso colocar forma contraída, wasn't ou weren't, dependendo de quem é o sujeito. Show? Para formar, então, agora a interrogativa, como eu faço? Como é feita a forma interrogativa do presente, utilizando o verbo to be? Ok? Se é you or, a gente transforma a interrogativa trocando a posição, né? Fica are you? No past continuous é a mesma coisa. Então, se é you were studying, na interrogativa fica were you studying? Were you studying? Understood? Understood? Entendeu? Se é she was playing. She was playing. Ela estava brincando. Na afirmativa. Na interrogativa vai ficar was she playing? Was she playing? Ok? Right? Então, essa foi a forma negativa, interrogativa e afirmativa que nós estamos revisando desse tempo verbal. Vimos aí o uso do while, que quer dizer enquanto. E o when, que quer dizer quando. Ok, pessoal? Show de bola! Pois é, galera. Esse tempo verbal, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, tá? Nós vamos verificar agora, por meio dessas tirinhas, alguns usos também do past continuous. No primeiro exemplo, nós vamos ter uma forma afirmativa. Já no segundo, nós vamos ter uma forma negativa. Presta atenção, ok? Pay attention. I had a dream about us last night, Garfield. We were having a picnic, eating sandwiches in a beautiful forest glen, when suddenly a huge bear jumped out and attacked us. Então, galera, agora que você já viu a primeira tirinha, eu quero desafiar você. Sua primeira tarefa é mandar a tradução dessa tirinha para mim, ok? O que está escrito nela? Você aplicou a técnica do scanning, ok? Observou que tem palavras ali que você conhece. Então, para mim agora, no privado, você vai fazer a transcrição dessa tirinha da forma afirmativa para o seu caderno e dizer a tradução, o que está escrito em português, ok? Estou esperando. Tirinha 2. No, sir. I was not talking on my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Não, senhor.
Eu não estava falando no meu telefone. Eu estava assistindo um programa de TV no meu iPod. Você viu um outro exemplo com uma tirinha, mas agora na forma negativa. Assim, querido, nós revisamos o uso do was e do were, ou na forma a negativa que estava na tirinha, né? Você viu um outro exemplo com uma tirinha, mas agora na forma negativa. Assim, querido, nós revisamos o uso do was e do were, ou na forma a negativa que estava na tirinha, né? Ok? Sei que agora você já está afiado para fazer os demais exercícios. Então, vamos continuar na sua apostila do exercício número 11 até o número 20. Lembrando que tem também a tradução da tirinha do Garfield no seu caderno, ok? Como primeiro desafio. Posteriormente, exercício do 11 ao 20. Qualquer dúvida, eu estou aqui aguardando você para nós interagirmos, ok? Kisses a lot. See you.